Eu quero cumprimentar aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero lembrar aos irmãos que, além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos semanalmente um esboço escrito de cada uma das lições no formato PDF e nós também disponibilizamos, para apoio aos estudos, reflexões diárias em áudio com base na leitura diária de cada uma das lições também. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, eu estarei deixando os links para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar aí na opção Mostrar Mais e os links estarão disponíveis ali. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente o irmão estará recebendo aí os esboços por e-mail. E eu quero lembrar, como sempre, a cada um dos irmãos que todos esses materiais que nós disponibilizamos para apoio tanto de alunos quanto de professores, sejam as apresentações em PowerPoint, as videoaulas, os esboços ou os áudios, todo este material não substitui as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu quero ainda aproveitar para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim possam saber aí automaticamente quando novos vídeos forem postados. E além disso, eu quero pedir para os irmãos também que compartilhem os nossos vídeos aí através das suas redes sociais, porque desta forma os irmãos estarão ajudando a divulgar a palavra de Deus. Bom, nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título Deus, o nosso provedor. Bom, vamos agora então, irmãos, aos tópicos que nós estaremos abordando aí no decorrer desta videoaula. Então, inicialmente, aí, como de costume, nós vamos fazer uma introdução ao tema da lição de hoje. Em seguida, nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Abraão, né, sobre o concerto de Deus com Abraão, chamado concerto abraâmico. Em seguida, nós vamos falar sobre um grande problema, né, um grande mal aí que tem afligido muitas pessoas, que é o problema da inveja. Né? Nós vamos falar da inveja e dos seus males. Em seguida, nós vamos falar aí sobre alguns dos predicados, algumas das qualidades de Isaac que chamam nossa atenção. Depois, nós vamos falar sobre a provisão de Deus em meio às crises estabelecidas, né, usando aí também como referência Isaac. E por fim, como de costume também, nós vamos fazer aí uma breve conclusão. Bom, vamos então, irmãos, aí a nossa introdução. Então, apenas para recordar, né, aqui na tela dos irmãos está aí a tabela com as 13 lições deste trimestre. Então, apenas como recordação, as lições 1 e 2, elas foram introdutórias, nós falamos sobre isso na lição de número 1, e as demais lições, elas falam sobre a provisão divina, com exemplos de homens e mulheres da Bíblia e dentro do contexto da provisão em meio à crise. E nas lições 3 até a lição 5, que se finalizou na semana passada, nós falamos sobre a provisão divina usando como referência a vida do patriarca Abraão. Agora, na lição de hoje, que é a lição de número 6, nós vamos falar ainda sobre a provisão divina, porém usando como referência agora não mais o patriarca Abraão, mas sim o patriarca Isaac, que foi filho de Abraão. Então é sobre isso que nós vamos estar falando aí na lição de hoje. Então, continuando aí a nossa introdução, irmãos, Deus, ele tinha um projeto para resgatar o homem pecador. E Abraão, ele fazia parte deste projeto de Deus. A partir de Abraão, surgiria aí um povo, vamos dizer assim, um povo especial. E desse povo era que descenderia Jesus Cristo, tá? E a vinda de Jesus, ela foi predita na promessa que foi feita a Abraão. Né? Deus disse que através dele, da descendência dele, seriam benditas todas as famílias, né? Todas as famílias.
E os irmãos sabem que em Jesus Cristo todas as famílias elas são benditas sim, porque o seu sacrifício ele é suficiente para salvar a todos, né? E como nós já comentamos, Jesus Cristo ele é descendente de Abraão. Tá? Então, ou seja, a chamada de Abraão ela era a continuação do cumprimento do plano da salvação anunciado aí no proto-evangelho. Tá? Então, falando um pouco sobre a genealogia de Abraão, apenas para a gente recordar, a esposa de Abraão ela se chamava Sarai, ou alguns chamam de Sarai, que posteriormente teve o seu nome alterado para Sara, assim como o próprio Abraão, que se chamava Abrão, antes de Deus mudar o seu nome para Abraão. E Sara, ela tinha uma serva egípcia chamada Agar, tá? Provavelmente ela obteve aí essa serva enquanto ela esteve no Egito, né? Deus havia prometido para Abraão que faria dele uma grande nação. Porém, Abraão, os irmãos sabem, não tinha filhos. E como o tempo foi passando, a sua esposa Sara sugeriu que ele se deitasse com a sua serva Agar e que ela gerasse um filho, e que nascido esse filho, ele seria de Abraão e de Sara, que era a sua patroa. Esse era um costume naquela época, quando a esposa não podia dar filhos para o seu esposo poderia ter filhos com a sua serva, com a sua escrava. E a Bíblia nos relata que Abraão ele acatou esta sugestão. E desta união entre Abraão e Agar nasceu o seu primeiro filho chamado Ismael. Porém, irmãos, a promessa de Deus não era de um descendente com a serva egípcia, mas sim com a sua esposa Sara. Então, Sara, ela engravida, né, de forma sobrenatural, até porque ela era estéril e também avançada em idade, e aí nasce Isaac. Esse sim era o filho da promessa. E a Bíblia nos diz ainda que depois da morte de Sara, enfim, Abraão ele tomou uma outra mulher, né, chamada Quetura, e com ela Abraão teve mais 6 filhos, está aí na tela dos irmãos, né, Zirã, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Então Abraão ele teve ao todo 8 filhos. Teve o primeiro filho, que é Ismael, com Agar, teve o segundo filho, que é Isaac, que é o filho da promessa, com a sua esposa Sara, e depois da morte de Sara ele teve mais 6 filhos com Quetura. Então ao todo aí foram 8 filhos. E aí depois nós vimos numa outra videoaula, né, que nós sabemos que de Ismael vieram aí os árabes, né, do lado dos árabes nós temos aí o islamismo, né, que segue o profeta Maomé, e do lado de Isaac vieram os judeus, e do lado dos judeus nós temos o judaísmo, que segue os preceitos de Moisés, e temos também o cristianismo, né, que segue Jesus Cristo. E até os dias de hoje, Abraão ele é reverenciado aí por todos os adeptos, tanto do islamismo, quanto do judaísmo e quanto cristianismo. Bom, a Bíblia nos diz que Isaac ele se casou com Rebeca e dessa união nasceram aí os gêmeos Esaú e Jacó. Aí a Bíblia nos diz, os irmãos conhecem a história, que Esaú ele vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas e Isaac, já quase cego nesta ocasião, ele dá a bênção para Jacó como sendo aí o seu primogênito. E Jacó, né, cujo nome foi mudado por Deus para Israel, mesma coisa que aconteceu com Abraão, que aconteceu com Sara, que tiveram seus nomes mudados, só aconteceu com Jacó também, que passou a se chamar Israel. A Bíblia nos relata que ele conheceu uma moça chamada Raquel, que era filha de um tio seu chamado Labão, que era irmão de sua mãe, e Jacó ele se apaixonou por ela. Jacó, que também é Israel, ele amava Raquel, só que ele não tinha como pagar o dote por ela para o seu tio Labão. Então ele fez um acordo com o seu tio de que trabalharia para ele durante 7 anos em troca de se casar com Raquel. Só que após esses 7 anos, Labão ele enganou Jacó e ao invés de dar Raquel, que era a filha mais nova, ele deu para Jacó a sua filha mais velha chamada Leia. E Jacó ele foi reclamar com Labão sobre o fato dele ter feito isso, né? E Labão disse que não podia dar a filha mais nova no lugar da primogênita, enfim. Então Jacó ele se casou com Leia, mas ele fez um novo acordo com Labão para também se casar com Raquel, que era a mulher que ele amava. Então, por fim, irmãos, resumindo a história, Jacó ele acabou se casando com as duas, tanto com Leia quanto com Raquel. E Leia, ela tinha uma escrava chamada Zilpa, tá na tela dos irmãos. E Raquel também tinha uma outra
escrava que se chamava Bila. E Jacó, ele amava mais a Raquel do que a Leia. E vendo a tristeza de Leia, Deus, então, ele abriu a sua madre, ele abriu a madre de Leia e deu a ela, fez com que ela desse à luz a 4 filhos. Então, de Leia nasceram os primeiros 4 filhos de Israel, 4 filhos de Jacó, que foi Ruben, Simeão, Levi e Judá, nessa sequência que está aí na tela dos irmãos. Então, com isso, Leia ela passou a entender que Jacó ele passaria a amar mais a ela do que a sua irmã. Então, como Raquel ela não conseguia dar filhos para Jacó, o que ela fez? Ela fez a mesma coisa que Sara fez com Abraão. Ela pegou a sua escrava Bila, né, ela deu Bila para Jacó, e com Bila, Jacó teve mais 2 filhos, que foi o 5º e o 6º filho, que foi Dan e Naphtali. Agora, Leia, ao ver isso, o que ela fez? Ela fez a mesma coisa. Ela deu também sua escrava Zilpa para que ela pudesse também dar filhos a Jacó. E com Zilpa, Jacó teve mais 2 filhos, que é o 7º e o 8º, que é Gad e Aser. E se não bastasse, Deus ainda abriu novamente a madre de Leia, que deu ainda mais 2 filhos e mais uma filha também para Jacó. Então nasceram aí Issacar, Zebulon e Diná, que era a menina, que era a filha. E aí a Bíblia nos diz que Deus então ele se lembrou de Raquel e também abriu a sua madre, e ela também deu 2 filhos para Jacó, que foi José e Benjamim. Então, com isso, Jacó ele teve ao todo aí 12 filhos, né, que estão em azul aí na tela dos irmãos, e uma filha que foi Diná. E dos filhos de Jacó, que teve seu nome alterado para Israel, surgiram as chamadas 12 tribos de Israel. Tá? Agora vamos entender aqui uma situação, né? São 13 nomes que estão aqui, mas são 12 tribos. Então, primeiro, Diná não era contada porque ela era mulher. Levi não foi contado como tribo, como nós vemos lá em Josué 14:4, em Números 1:49. E José também não foi contado como tribo. Então, no lugar desses, foram contados como tribos os 2 filhos de José, que eram chamados de Efraim e Manassés. Então, aqui nós temos as chamadas 12 tribos de Israel, que era o povo escolhido de Deus. Então, nós temos as 12 tribos. Quais são? Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Gad, Azer, Dan, Naphtali, Efraim, Manassés e Benjamim. Então aí nós temos as 12 tribos de Israel. Apenas curiosidade para os irmãos entenderem a genealogia e de onde é que vem as 12 tribos de Israel, que é o nome alterado aí de Jacó. Tá? Bom, irmãos, mas voltando à questão de Abraão, voltando nesse slide que nós já passamos por ele. Então, voltando a essa genealogia, nós temos aqui os chamados patriarcas, né, que estavam nos planos de Deus no que se refere à redenção. Quem são eles? Abraão, Isaac e Jacó, que teve seu nome posteriormente mudado para Israel. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre a provisão divina, usando como referência a história de Isaac, que é da segunda geração de patriarcas, o filho de Abraão, o filho da promessa. Tá? Então, tudo que a gente vai falar hoje aí sobre a questão de Deus como provedor, sobre a provisão divina em meio às crises, vai ser com base em alguns relatos, não a história completa, mas parte, né, da história de Isaac. Tá? Então, nós fizemos aí essa explanação com relação à genealogia, só para os irmãos entenderem um pouco mais a respeito disso. Bom, e dentro desse contexto, irmãos, nós vamos usar como base para o nosso estudo todo o capítulo 26 do livro do Gênesis, que narra a história de Isaac na terra dos filisteus, a história de Isaac na chamada terra de Gerar, né, que é para onde ele foi devido à fome no local que ele estava. Então nós vamos usar como base no estudo de hoje o capítulo 26 do livro do Gênesis. Tá? Então, eu vou explanar aí rapidamente para os irmãos o conteúdo aí do capítulo 26 de Gênesis.
Irmãos, não se preocupem com o detalhamento ou com as explicações de cada uma dessas partes do capítulo 26, porque nós estamos no tópico introdutório, tá? Então, a partir do segundo tópico é que eu vou detalhar os principais eventos, eu vou trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia e fazer a explanação, fazer toda a explicação aí que deve ser feita para os irmãos. Tá? Então, por enquanto, a gente só vai estar passando aí rapidamente pelo capítulo 26, depois os irmãos podem meditar com calma e com mais tempo em todo esse capítulo. Tá? Então está na tela dos irmãos aí o versículo 1 diz que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então aqui, irmãos, nós vemos que houve fome naquele local, da mesma maneira que tinha acontecido na época de Abraão. Então a Bíblia diz que Isaque, por causa da fome, ele foi até uma cidade chamada Gerar, tá? Que é uma cidade perto da fronteira com o Egito, onde vivia ali o rei Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Agora, cabe aqui um comentário, irmãos, que Abimeleque não é um nome próprio, tá? Mas ele é um título, assim como César também em Roma não é um nome, é um título, né? Todos os imperadores que passavam por lá eram chamados de César. Mas, enfim, isso é o que nós temos aí no versículo 1 do capítulo 26. Então, nós temos aqui, irmãos, o problema, né? O primeiro problema enfrentado por Isaque, que foi a fome na terra de Canaã, que fez com que ele fosse até a terra dos filisteus, com que ele fosse até Gerar. Tá? E aí nós temos nos versículos de 2 a 5, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, irmãos, de forma resumida aqui neste conjunto de versículos de 2 a 5, Deus ele apareceu para Isaque, dizendo para ele o seguinte, de forma muito direta, para ele não descer até o Egito, ou seja, para ele não cometer o mesmo erro que o seu pai Abraão, que por causa da fome, ele foi lá para o Egito. Os irmãos sabem disso porque nós já explanamos isso numa outra videoaula, quando nós falamos sobre Abraão. Então, Deus ele primeiro faz essa advertência, ele dá essa ordem para Isaque para ele não ir para o Egito, e depois Deus ele transfere para Isaque, ou melhor, ele reafirma para Isaque as promessas que ele havia feito para Abraão, seu pai. Isaque, assim como Abraão, ele precisou aprender a viver segundo as promessas de Deus. Deus ele estabeleceu o chamado concerto abraâmico, ele estabeleceu esse concerto também com cada geração seguinte a partir de Isaque. Então, não bastava, irmãos, que Isaque fosse filho de Abraão, mas ele também precisava aceitar pela fé as promessas de Deus. É o que nós temos aí nos versículos 2 a 5 do capítulo 26. Tá? Então, nós temos aqui uma ordem expressa de Deus para que Isaque não descesse ao Egito. E nós temos também a reafirmação das promessas que Deus fez para Abraão, ele reafirmando isso para o seu filho Isaque. Continuando aqui, no versículo 6, diz assim, assim habitou Isaque em Gerar. Então, no versículo 6, a Bíblia afirma que Isaque ele ficou morando em Gerar. Ou seja, em outras palavras, Isaque ele obedeceu à voz de Deus. Ou seja, ele não foi para o Egito, mas ele permaneceu naquele lugar em que ele estava. Então, nós vemos que a atitude de Isaque foi de obediência. Tá? Então, o que está aí no versículo 6. E aí nós temos, continuando aí, do versículo 7 até o versículo 11, rapidamente, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que,
como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Então, nesses versículos de 7 a 11, nós vemos que os homens daquele lugar que moravam ali, eles começaram a fazer perguntas para Isaque a respeito da sua esposa, a respeito de Rebeca. E Isaque, ele disse para aqueles homens que ela era irmã dele. Por quê? Porque ela era muito bonita e ele ficou com medo deles o matarem para ficar com ela. Tá? E um dia o rei Abimeleque, ele estava olhando por uma janela e como nós lemos, ele viu Isaque brincando com sua esposa. O termo brincar aqui, irmão, significa acariciar. Tá? Então ele estava acariciando a sua esposa. Tem algumas pessoas aí que interpretam isso, né, alguns estudiosos que dizem que ele estava inclusive tendo relações com ela, mas enfim, aqui o significado é acariciar, tá? Então o rei lhe questionou Isaque, por que ele havia dito que Rebeca era sua irmã? E Isaque então disse que, olha, era devido a um receio que eu tinha de ser morto, então se eu dissesse que ela era minha mulher, então por isso eu falei que ela era a minha irmã. Então, Abimeleque, ele, que era o rei dos filisteus, ele perguntou por que ele tinha feito aquilo, sabendo aí dos riscos de se dizer aquilo, até porque qualquer um poderia ter se deitado com ela, isso faria com que a culpa recaísse sobre eles. E aí Abimeleque deu essa ordem para todo o povo, dizendo que ninguém poderia tocar nem nele e nem na sua esposa. Então esse é o resumo dos versículos de 7 a 11. Então nós vemos aqui que Isaque, ele cometeu o mesmo erro do seu pai. Que erro foi esse? Mentir acerca da sua esposa Rebeca, dizendo que ela era sua irmã. A mesma coisa que Abraão fez quando esteve no Egito. Por medo de morrer, ele disse que Sara era a irmã dele. Então ele cometeu esse mesmo erro. No meio da crise, ele cometeu esse erro. E obviamente todos estão sujeitos a errar aí, principalmente em meio à crise, tá? Continuando aqui, irmãos, como eu comentei, não se preocupem com o detalhamento, com a explanação, com a análise, com o estudo do que está sendo dito, porque a partir do segundo tópico nós vamos fazer isso, tá? Então, isso aqui é só para a gente entender o contexto desta passagem de Gênesis 26. Então aí diz, continuando, versículos 12 a 16, E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então, enfim, a Bíblia diz que Isaque, ele prosperou muito, ele plantou ali, ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Então ele foi enriquecendo, ele se tornou rico, ele se tornou poderoso, ele tinha muitas ovelhas, cabras, gado, ele tinha muitos empregados, e isso fez com que os filisteus ficassem com inveja dele, né? E a Bíblia diz, nós lemos, que eles entupiram aí com terra todos os poços que os empregados de seu pai Abraão tinham cavado, no tempo que ele ainda era vivo, né, obviamente. E chegou num ponto tal que Abimeleque, o rei, disse para Isaque para ele ir embora. Falou, vai embora, não fica mais aqui, porque você está ficando mais poderoso do que nós. Então ele dispensou Isaque daquele local. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós vemos a bênção de Deus na vida de Isaque. Só que essa bênção ela veio seguida do quê? Da inveja da parte dos filisteus. E Isaque ele teve que sair de lá, da onde ele estava. Continuando aqui, irmãos, versículos 17 a 21. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai.
Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram por ele, por isso chamou seu nome Sitna. Então nós vemos que Isaac, depois que Abimeleque falou para ele sair de lá, ele saiu de onde ele estava, ele acampou no chamado Vale de Gerar e morou ali, irmãos, durante algum tempo. E a Bíblia diz que ele tornou a abrir ali os poços que Abraão tinha cavado e que haviam sido tapados pelos filisteus. Né? E quando os empregados de Isaac abriram um poço e que acharam água ali, os pastores daquela região vieram discutir, vieram contender com eles, dizendo o seguinte: olha, essa água é nossa, você não pode ficar com ela. Então Isaac ele deu o nome daquele poço, como nós lemos, de Ezeque. Ezeque significa discussão. E a Bíblia diz que depois os empregados de Isaac abriram outro poço. E também houve discussão por causa desse poço. Ou seja, os pastores de Gerar eles foram lá e também reivindicaram aquela água, reivindicaram aquele poço. E Isaac ele pôs o nome daquele poço, como nós lemos aí, de Sitna. Sitna significa inimizade. Então o que nós vemos nesse conjunto de versículos, irmãos? Nós vemos aqui a crise estabelecida. Porque os filisteus, além de invejarem Isaac, eles passaram a persegui-lo, motivado aí pela sua inveja, ou seja, ele cavou um poço, eles foram lá e exigiram para eles. Ele saiu dali, cavou outro poço, eles foram lá e fizeram a mesma coisa. Então, Isaac passou a viver ali momentos de crise motivada pela inveja dos seus vizinhos ali, filisteus. E depois nós temos aqui, o último trecho aí que nós estaremos lendo, versículos 22 a 25, e partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então, irmãos, enfim, Isaac saiu dali, abriu um outro poço, e a Bíblia diz que ali, neste poço, já não houve mais discussão. Então, Isaac deu o nome daquele poço de Reobote. Reobote significa lugar espaçoso, tá? Ele disse que o Senhor lhes deu aquele lugar espaçoso para que eles crescessem naquela terra. E a Bíblia diz que então Isaac ele saiu dali, ele foi dali para Berseba, e naquela mesma noite o Senhor apareceu para ele. Apareceu para Isaac, veja, apareceu para Isaac no meio da crise, né? Dizendo que ele era o Deus de Abraão, que era o pai de Isaac, e dizendo para Isaac não temer, porque Deus estava com ele. E depois disse que o abençoaria, que multiplicaria a sua semente, enfim, por amor de Abraão. Então a Bíblia nos diz também que Isaac ele construiu ali um altar e adorou a Deus. Ele armou a sua tenda e seus empregados cavaram ali um outro poço, enfim. Então isso é o que nós temos aí neste conjunto de versículos. Então, por fim, nós temos o que aqui? Nós temos a provisão de Deus na vida de Isaac, e nós temos também a atitude de Isaac, que da mesma forma que o seu pai, ele construiu um altar para adorar ao Senhor. Então, irmãos, para terminar aqui a nossa introdução, para nós passarmos para o estudo propriamente dito, tá? Então nós temos aqui de forma resumida o que nós vimos até agora. Primeiro, a fome fez com que Isaac fosse para a terra dos filisteus. Depois, nós temos a ordem de Deus para que ele não descesse para o Egito e também uma reafirmação de Deus para Isaac das promessas que Deus fez a seu pai Abraão. E aí nós temos depois uma atitude de Isaac, que foi a obediência a Deus. Ele não desceu para o Egito e ele ficou morando um tempo ali em Gerar. Depois nós temos a questão do deslize de Isaac, onde ele cometeu o mesmo erro que seu pai Abraão, mentindo a respeito da sua esposa, dizendo que ela era a sua irmã. Aí depois nós temos aí a bênção de Deus, né? Deus ele abençoou Isaac ali em Gerar. Só que após Isaac ser abençoado, né, nós temos aí o item 6, ele passou
por uma grande crise, né, relacionada à inveja dos filisteus, porque Deus estava abençoando ele. E nós temos aí no final, que a gente viu, as atitudes, né, de Isaac, e Deus abençoando ele. Nós temos a provisão de Deus na vida de Isaac e as atitudes de Isaac em relação a isso. Então nós temos aí um pequeno resumo do capítulo 26. Então a partir de agora nós vamos estudar com mais detalhes os principais pontos desta lição. Tá? Então isso foi só um resumo do capítulo 26 para a gente fazer esse estudo. Bom, irmãos, finda então é a nossa introdução. Nós vamos agora aí ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o chamado concerto abraâmico. Por que abraâmico? Porque foi um concerto, foi uma aliança feita com Abraão. Tá? Então vamos lá. No versículo 2, a Bíblia diz: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus ele deu uma ordem para Isaac. Para quê? Para que ele não descesse ao Egito. Agora, irmãos, pensem comigo. Se Deus ele deu essa ordem, é porque Isaac tinha intenções de ir até o Egito. Por causa do quê? Por causa da fome que estava naquela região onde ele se encontrava. Então, ele estava para cometer o mesmo erro que o seu pai Abraão. Então, por isso ele foi advertido por Deus. Por isso Deus foi até ele e falou para ele não descer até o Egito, porque ele tinha a intenção de ir para lá, senão Deus não teria falado isso para ele. Então, irmãos, Deus ele deu uma ordem e Isaac ele precisava o quê? Ele precisava obedecer a esta ordem. De que forma? Não indo ou não descendo ao Egito. Né? Ele estava numa região que era próxima à fronteira do Egito, mas Deus falou para ele não ir até lá. Então ele precisava obedecer a esta ordem de não ir ao Egito. E o Egito, irmãos, ele simboliza o mundo, tá? O mundo que atrai os incautos, que atrai aqueles que não vigiam, para que eles se afastem de Deus. Tá? Irmãos, não é incomum que as pessoas, em momentos de crise, elas busquem algum tipo de alternativa para se verem livres dessas crises. O problema não está nessa busca pelas alternativas, mas o problema está onde? Na tomada de decisões sem consultar a Deus. A gente está falando aqui de cristãos, obviamente. Então, muitos, quando passam por situações adversas, eles acabam se sentindo atraídos para irem até o Egito, ou seja, para se envolverem com as coisas do mundo para tentarem mudar a sua situação. Então, eles acabam se deixando o quê? Seduzir. Tá? Então, é isso que acaba ocorrendo. Então, ou seja, a crise ela leva muitos cristãos à velha vida, a buscarem, a procurarem o velho homem. Tá? E nós não devemos agir dessa forma, irmãos. Nós devemos sempre crer no Deus de toda provisão e não podemos tomar atitude sem consultá-lo. Deus, ele sempre tem o melhor para nós e nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos crer nisso. Não nos desesperando, não nos desesperando ante qualquer tipo de situação adversa. Tá? Como eu já comentei, irmãos, mudar para escapar de uma crise não é pecado. Porém, toda mudança ela tem que ser feita com a orientação de Deus. Nós devemos orar e consultar ao Senhor. Tá? Repare, irmãos, que no meio da crise o Senhor falou com Isaac. O Isaac estava num momento de crise, estava tendo fome naquele lugar. E o versículo que nós lemos, apareceu-lhe o Senhor e disse. Então, Deus ele apareceu e ele falou com Isaac. E da mesma forma é conosco, irmãos. Deus também fala conosco no meio da crise. Basta nós procurarmos o Senhor, consultarmos a Ele, falarmos com Ele, orarmos. Tá? Então, enfim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a atratividade do Egito, principalmente no meio das crises. E aí nos versículos 3 e 4, né, a Bíblia diz: Peregrine nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra.
Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Deus ele está transferindo para Isaac as promessas que ele havia feito para Abraão, seu pai, dizendo que seria com ele que ele abençoaria, que ele multiplicaria a semente, ou seja, que ele estava dizendo para Isaac que ele teria muitos descendentes e que na semente dele seriam benditas todas as nações da terra, como nós já comentamos. Jesus Cristo, ele descende desta linhagem e é através de Jesus que todas as nações da terra elas são benditas. Tá? Enfim, aí a Bíblia diz que Isaac, ele habitou em Gerar. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Nós temos aqui algumas questões importantes. Primeiro, Deus ele fez promessas para Isaac, mas ele não fez promessas para Isaac em meio à bonança. Muito pelo contrário, ele fez promessas a Isaac no meio da crise, no momento em que todas as evidências eram contrárias, no momento em que a situação era extremamente ruim. Foi neste momento que Deus fez promessas a Isaac. E Isaac, da mesma forma que o seu pai, ele precisou aprender a viver segundo essas promessas de Deus, e não pela sua vista, mas pelas promessas. Tá? Deus ele fez uma promessa em meio a uma situação ruim, em meio a uma situação adversa. Então, como nós já comentamos, não bastava que Isaac fosse filho de Abraão, mas ele também precisava aceitar essas promessas. Ele precisava aceitar de que forma? Pela fé. Tá? Então, esses são dois pontos importantes aí que a gente precisa entender. Então, Deus ele estabeleceu o chamado concerto abraâmico, a aliança que ele fez com Abraão, ele estabeleceu isso com cada geração seguinte, a partir de Isaac. E essa promessa, irmãos, ela se estende até nós, que pela fé, né, como nos diz a Bíblia ali em Gálatas 3,7, a Bíblia nos diz que todos que são da fé são filhos de Abraão. Então, essa promessa ela se estende a nós. Então, assim como aconteceu, né, como Deus fez com Isaac, Deus também ele faz promessa para cada um de nós no meio das adversidades também, no meio das crises. Né? E para que Deus ele seja conosco, nós devemos agir como Abraão e devemos agir também como Isaac. Em outras palavras, nós temos que crer nas promessas de Deus, vivendo segundo essas promessas, vivendo por fé e não por vistas. Não nos apegando às circunstâncias, não nos apegando às dificuldades aparentes, mas sim nas promessas. De que forma? Pela fé. E no versículo 5 nós temos: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Irmãos, Deus, ele prometeu fazer com que os descendentes de Isaac fossem tão numerosos como as estrelas do céu, por causa da sua aliança com Abraão. O Senhor, ele prometeu abençoar todo o mundo, todas as nações, né, por meio dos descendentes de Abraão, nós já falamos sobre isso. E no versículo 5, Deus, ele diz o porquê dessa bênção na vida de Isaac. Ele diz lá: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, meus preceitos, meus estatutos, enfim, as minhas leis. Como diz, irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, lá tem um texto interessante que diz: Deus levantou Abraão como um modelo de obediência que procede da fé, onde Abraão fez um esforço sincero para guardar as leis e os mandamentos do Senhor. Enfim, irmãos, Abraão ele obedeceu e cumpriu as ordens de Deus, seus mandamentos, seus ensinamentos. Então nós podemos concluir que as promessas de Deus foram passadas para Isaac, essas promessas que foram passadas para ele, foram condicionadas à obediência de Abraão. E eu quero aqui levantar um ponto importante dentro desse contexto. Deus, ele faz, e ele fez, ele continua fazendo promessas para todos nós. E quando a gente fala de promessas de Deus, existem, né, essas promessas, bênçãos de Deus, existem dois grupos distintos, né,
né? Que nós temos as chamadas bênçãos incondicionais ou promessas incondicionais e bênçãos condicionais. Tá? Então nós temos aí as chamadas bênçãos ou promessas incondicionais, ou seja, aquelas que vão se cumprir independente do que façamos para isso, ou seja, independente da condição, ela vai se cumprir. O maior exemplo desse tipo de promessa, qual é? É a volta de Jesus Cristo, ou seja, não importa o que eu faça, não importa o que vocês façam, sejamos obedientes ou não, acreditemos ou não, essa promessa vai se cumprir. Então, por isso, ela é uma promessa incondicional. Agora, existem também as promessas chamadas condicionais. Por que condicionais? Porque elas são condicionadas a alguma coisa, ou seja, são aquelas cujo cumprimento está condicionado. Condicionado ao quê? Ao nosso posicionamento diante de Deus, ao nosso posicionamento diante desta promessa. E esse posicionamento ele pode ser aí uma série de coisas, pode ser a obediência, como foi no caso de Abraão, pode ser uma atitude que Deus queira de nós, pode ser a fé, a perseverança, enfim, nossa sujeição à vontade de Deus, o aprendizado de algo que Deus quer que aprendamos, ou seja, tratam-se de promessas que elas são condicionadas às nossas atitudes e ao nosso posicionamento diante de Deus. Tá? Infelizmente, irmãos, existem muitos casos de frustração de pessoas porque elas receberam promessas da parte de Deus e essas promessas elas não se cumpriram no tempo que as pessoas entendiam que tinha que se cumprir. Algumas pessoas, nesses casos, costumam questionar, poxa, será que aquela promessa veio realmente da parte de Deus? Será que eu não entendi errado? Será que Deus mudou de ideia, desistiu de mim? Enfim, não vai cumprir aquilo que prometeu? Então começa a imaginar um monte de coisas e se frustra. E de repente a gente pode estar falando de uma promessa que é condicional. Então, o questionamento que deve ser feito na realidade é o seguinte: será que eu estou no centro da vontade de Deus para que essa promessa se cumpra na minha vida? Será que o meu posicionamento diante de Deus, ou diante dessa promessa, dessa bênção, que eu tanto aguardo, né? Será que esse posicionamento é o posicionamento que Deus quer que eu tenha? Né? Será que Deus quer que eu aprenda algo com essa situação? Enfim, são perguntas que elas devem ser feitas em momentos assim de reflexão. Né? E a resposta a essas perguntas, quem é que vai dar? Deus. Né? Através, primeiramente, da Bíblia Sagrada, porque nós sabemos que a Bíblia tem a vontade geral de Deus para a nossa vida. E tem também a resposta que vem através das orações, onde Deus ele apresenta a sua vontade específica para cada um de nós. Tá? Enfim, então nós falamos sobre o concerto de Deus com Abraão e nós falamos que foi uma bênção, foi uma promessa que foi condicional e que, devido a Abraão ter obedecido, essa promessa ela foi passando aí para os seus descendentes. Agora, irmãos, nós vamos ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre um grande mal, tá? Que é chamado de inveja. Então, como nós vimos na introdução, Deus ele abençoou Isaac sobremaneira, a ponto aí dele se tornar uma pessoa rica, uma pessoa poderosa. Né? Como nós vimos aí, Isaac ele semeou lá na terra de Gerar, mesmo em tempos de fome. Tá? Então, e Deus o abençoou, Deus o prosperou. E aí tem até uma pergunta aqui que nós temos que fazer. Pô, a gente está vivendo uma crise. Agora, durante este momento de crise, nós temos semeado? Porque muitas pessoas elas desejam a prosperidade, até financeiramente falando, mas elas também não semeiam para isso. E muitas acabam se colocando numa zona de conforto, falando, mas é porque está em crise, é porque não está dando certo, mas acabam deixando de semear por causa disso. Tá? Mas enfim, as bênçãos de Deus, elas estavam sobre a vida de Isaac. E, como nós vimos também, a prosperidade de Isaac, ela despertou a inveja dos filisteus. Os vizinhos, eles invejaram Isaac porque estavam vendo que ele prosperava, que Deus o abençoava. E muitos não suportam, irmãos, ver a prosperidade de outras pessoas. A água, ela era escassa naquela região e por isso ela tinha grande valor. E como nós vimos na introdução, Isaac ele usou os poços que foram cavados por seu pai e que os filisteus tinham entulhado. E os pastores daquela região começaram a contender com Isaac, reivindicando aquelas águas. Então eles sentiram inveja, mas não se limitou ao sentimento de inveja, mas eles tiveram uma atitude para prejudicar Isaac. Só que
Ao invés de brigar, Isaac, ele fazia o quê? Ele se mudava. Ah, tá bom, vocês estão reivindicando isso aqui, tudo bem. Ele saía dali, cavava outro poço. Para quê? Para não contender com eles. Isaac, ele não brigou e ele nem quis se vingar dos invejosos também. Isaac, irmãos, diante da perseguição dos invejosos, que os invejosos começaram a perseguir. Ah, ele cavou outro ali, vamos atrás dele. Né? E reivindicavam também. Só que diante dessa perseguição, Isaac ele não desistiu. Como nós comentamos, ele mudava e ele cavava outro poço. Só que a inveja daquelas pessoas, elas levou praticamente a uma perseguição a Isaac. Né? Possivelmente Isaac poderia talvez até ter pensado assim, agora eu não vou ter mais problema, eles reivindicaram aquele primeiro poço, eu abri mão, deixei com eles, então agora eu vou ficar sossegado. Mas só que os irmãos sabem que não foi isso que aconteceu. Os invejosos, eles iam e reivindicavam cada poço que ele cavava, tá? Agora, mesmo tendo problemas, irmãos, Isaac ele não deixou de trabalhar. Ele não deixou de investir crendo na provisão divina. Pela fé, ele cavou aqueles poços, tá? E nós, da mesma forma, nós não podemos desistir. Nós temos que continuar cavando poços também, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio à inveja, tá? Os poços, eles podem simbolizar aí o quê? As conquistas nas nossas vidas, as conquistas espirituais nas nossas vidas, e que são alvos sim de inveja, que são alvos sim de porfia em muitas situações. E o entulho, que era aquilo que era terra, né, que os filisteus jogavam para tapar os poços, esse entulho que eles usavam, eles podem representar o quê? As atitudes daqueles que têm inveja, ou seja, pode representar a censura, a calúnia, a mentira, a sabotagem, a conspiração, enfim, tudo que pode ser usado para tentar abalar a nossa vida espiritual e que venha por parte destes invejosos, tá? Agora, irmãos, o invejoso, ele não deseja apenas ter o que a outra pessoa tem. Ele não deseja apenas ser aquilo que a outra pessoa é. O invejoso, ele espera que o invejado não tenha o que ele tem e que ele também não seja aquilo que ele é. Em outras palavras, irmãos, o invejoso, ele não somente deseja ter o que o outro tem e ser o que o outro é, mas ele quer que o outro perca aquilo que ele tem e que deixe de ser aquilo que ele é. Então, os irmãos percebam que é algo extremamente maligno. A inveja é algo extremamente maligno. Tá? Olha só o que a Bíblia nos diz, irmãos, a respeito da inveja, lá em Provérbios 14:30. Tá? Eu coloquei aqui duas versões diferentes para os irmãos. A primeira linha é Almeida Revista e Corrigida e a segunda, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Olha só. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Isso na Almeida Revista e Corrigida. Agora, olha na NTLH, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Olha só, irmãos, como que está sendo comparado, com o que está sendo comparada a inveja, com o câncer. Tão destrutivo como o câncer, ou na Revista e Corrigida, é a podridão dos ossos. Então os irmãos percebam o quão maligno é esse sentimento de inveja, o quão destrutivo é, o quão maléfico ele é. E quando a gente fala de algo maligno, eu não estou falando em relação à pessoa a quem se inveja, mas eu estou falando daquele que sente a inveja. É maligno para o invejoso também. E as pessoas, irmãos, que são invejosas, elas simplesmente não suportam ver a prosperidade ou ver a felicidade de outra pessoa. Tá? Infelizmente, aí não são poucos os casos em que um cristão ele é alvo de invejas, inclusive por parte de outros cristãos, quando Deus ele abençoa. Tá? E essa inveja, que como nós já comentamos é um sentimento maligno, ela pode ser relacionada a qualquer situação. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos de situações que podem despertar inveja em outras pessoas. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Primeiro deles, o casamento. Irmãos, existem pessoas que não suportam ver a felicidade conjugal de outra pessoa.
elas se sentem incomodadas, principalmente quando se tratam de situações em que a pessoa ela não é bem realizada, ou ela tem um relacionamento conturbado, então ela não admite ver uma outra pessoa ter um relacionamento bem sucedido, um casamento abençoado por Deus. Tá? Um outro exemplo aqui, filhos, né? A pessoa que tem filhos abençoados pode ser motivo de inveja também. A pessoa que tem um casal que tem filhos, um pai, uma mãe que tem filhos abençoados, filhos que são bem educados, filhos que respeitam seus pais, que são alunos exemplares, que servem ao Senhor, isso pode ser motivo de inveja também. Uma outra área aí que as pessoas costumam ser alvo de inveja é a área profissional. Tá? Profissional, coloquei como emprego. A empresa que a pessoa trabalha, o cargo que a pessoa ocupa, as funções que ela desempenha, isso tudo pode ser alvo de inveja também. Uma outra coisa aqui também, a aparência física costuma ser também alvo de inveja para algumas pessoas, né? Enfim, é um outro alvo também. Mais um aqui, olha só, amizades. Irmãos, por incrível que pareça, existem pessoas que não suportam o fato de uma pessoa ter amizades, dela se dar bem com outras pessoas. Ela começa a sentir inveja, ela se sente incomodada com aquilo. Um outro exemplo aqui, irmãos, que eu coloquei, olha só, na tela dos irmãos, ministério. Né? O ministério de alguns irmãos, por incrível que pareça, também costuma despertar inveja de pessoas que muitas das vezes estão na igreja somente almejando cargos e posições, né, que gostariam de exercer, por exemplo, o mesmo ministério, porém elas não buscam a Deus, não buscam em Deus essa confirmação, não buscam em Deus a capacitação necessária para tanto, e elas preferem o quê? Preferem ter inveja. E por incrível que pareça, irmãos, existem situações que a pessoa tem uma inveja tão grande que ela chega ao ponto de maquinar para tentar sabotar o ministério de outra pessoa. Olha que coisa absurda, olha que coisa antibíblica, olha que ponto chega esse sentimento diabólico chamado inveja. Tá? Uma outra área era das finanças. Aqui é mais comum, inclusive, acontecer, né? Não precisamos estender muito aqui, porque a área financeira também aí, inclusive, é uma das que mais geram inveja aí das pessoas, né? Que muitas das vezes, inclusive, se julgam injustiçadas por Deus quando vem a prosperidade financeira de outras pessoas, enfim. E outras mais aí. Agora, o pior, irmãos, é que a inveja ela pode atingir alguns patamares que chegam a levar o invejoso a tomar atitudes no sentido de prejudicar aquele a quem se inveja, aquela pessoa que elas estão tendo inveja dela. Como foi o caso do povo lá de Gerar, dos filisteus, em relação a Isaac. Bom, irmãos, essa é uma realidade que a inveja, né, que não dá para se evitar. Então a grande questão aqui é o que fazer quando isso ocorre. Tá? Então nessas horas nós temos que perseverar, como foi o caso de Isaac. Nós não podemos desanimar, nós temos que continuar confiando que Deus ele vai nos honrar no momento correto. Então os irmãos percebam que a questão da inveja ela vai muito além da questão financeira, por exemplo, né, da questão de prosperidade financeira. A inveja pode existir em qualquer área. Às vezes uma pessoa ela é feliz com a família dela, isso é motivo de inveja. A casa que ela tem pode ser um motivo de inveja, o jeito que ela se veste, o jeito que ela sorri, o jeito que ela fala, o jeito que ela se expressa, o jeito que ela se relaciona com outras pessoas, enfim, tudo isso pode despertar inveja nas outras pessoas. Então, assim como Isaac, sendo abençoado por Deus, os outros que estavam à sua volta o invejavam, e tomavam atitudes no intuito de prejudicá-lo, também acontece na vida do cristão. Deus abençoa aquele que está nos caminhos do Senhor, e aí os que estão à volta podem começar a sentir inveja e dependendo do patamar que essa inveja atinge, eles podem tomar atitudes no intuito de prejudicar aquela pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de sentimento. Muito bem, irmãos. Finalizamos aí o tópico que nós falamos sobre a inveja. Então nós vamos agora a um outro tópico extremamente importante para a nossa reflexão, onde nós vamos falar sobre as qualidades, sobre alguns predicados de Isaac, com base no capítulo 26. Então, nós vamos ver aqui algumas, tá? Não todas, mas algumas qualidades de Isaac
que, vamos dizer assim, se destacaram durante as crises que ele enfrentou. Tá? Então nós vamos ver algumas delas aqui. Então vamos lá. A primeira delas a primeira qualidade que nós podemos destacar, que é a obediência. Tá? Como nós já vimos, Deus ele disse para Isaac o quê? Para Isaac não ir para o Egito, mas que era para ele habitar na terra que o Senhor lhe diria. Então Isaac ele foi obediente, ele não foi para o Egito. Tá? E sobre a obediência, olha só o que a Bíblia nos diz aí, tem inúmeros exemplos sobre obediência, inúmeros versículos para estudo sobre esse tema, mas a gente pegou um exemplo aqui, Tiago 1, 22, olha só. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, cumprir a palavra, como ele diz aqui, ser cumpridor da palavra, cumprir a palavra, nada mais é do que o quê? Obedecer. Tá? Infelizmente, os irmãos sabem, tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não obedecem a palavra, mas não se sujeitam a ela. Isaac, ele não era assim, irmãos, ele era obediente, e nós também devemos ser obedientes. Uma outra característica, irmãos, de Isaac era a perseverança. Tá? Isaac, mesmo diante da adversidade, ele foi perseverante, ou seja, ele não desistiu diante da crise ou diante das perseguições dos invejosos, por exemplo. Isaac, ele não desistiu diante das crises, diante das invejas, diante dos ataques que ele sofreu, diante das sabotagens, enfim, diante de toda aquela situação ruim que ele estava passando. Ele não desistiu, ele não deixou de ter atitude, né, para continuar buscando aí suas bênçãos da parte de Deus. Ou seja, Isaac, ele não se reprimiu, ele não ficou num cantinho ali lamentando, choramingando, questionando a Deus sobre o porquê daquela perseguição, querendo desistir de tudo, como algumas pessoas costumam fazer quando passam por situações semelhantes. Né? Mas ele continuou perseverando e Deus continuou abençoando ele também. Conosco, irmãos, não é diferente. O cristão ele não pode fraquejar, ele não pode querer desistir quando a crise se apresenta. Quando ele passa a ser alvo dos invejosos, principalmente na obra de Deus. Tá? Mas ele deve o quê? Ele deve perseverar, ele deve continuar fazendo aquilo que agrada a Deus. Por quê, irmãos? Porque fazendo assim, Deus vai ajudá-lo. E ele vai prosperar mesmo em meio à crise estabelecida. Tá? Então, sobre esse ponto, esse contexto da perseverança, vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz. 2 versículos aqui, olha só. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, o primeiro versículo ele fala sobre perseverança, ou seja, não pode se cansar de fazer o bem, não pode esmorecer, não pode desfalecer. E o segundo, Eclesiastes, ele tem uma mensagem muito profunda aqui, que ele diz, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, se nós ficarmos olhando, irmãos, para as circunstâncias, nós vamos deixar de semear. Em outras palavras, ao invés de nós ficarmos atentando aos problemas, nós devemos focar em fazer aquilo que agrada a Deus. Nós temos que perseverar nas atitudes que agradam a Ele. E fazendo a nossa parte, né? Crendo o quê? Que Deus é o nosso provedor. Então, se a gente for ficar olhando para a circunstância, a gente vai deixar de perseverar, vai deixar de fazer a nossa parte e vamos ficar só reclamando e achando que Deus é injusto para conosco. Uma outra característica de Isaac, irmãos, que a gente pode perceber no capítulo 26, que nós meditamos nele, é a longanimidade. Tá? Longanimidade, irmãos, é uma das virtudes aí do fruto do Espírito, né? Está lá em Gálatas 5:22. Longanimidade significa paciência. Irmãos, Isaac ele demonstrou muita paciência, mesmo sob pressão. Tá? Quando nós falamos sobre paciência, tem um ponto importante aqui também. Nós precisamos entender a paciência sob 2 aspectos. Primeiro, paciência para saber lidar com a ira, para saber lidar com as situações adversas, e também paciência para esperar. E Isaac, ele foi uma pessoa paciente, ele foi uma pessoa longânima. Tá? Então, dentro desse contexto, nós temos aí Tiago 5:11 na tela dos irmãos.
Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Enfim, irmãos, não preciso aprofundar muito aqui, porque a história de Jó é muito conhecida. Aí nós vemos nessa história aí de Jó um grande exemplo aí de paciência. Inclusive, muitas pessoas, quando a gente fala de paciência, a primeira coisa que vem à mente é a história de Jó. Tem até uma máxima, né, que eles dizem no mundo secular, mesmo aqueles que não são cristãos, né, quando está passando por uma situação adversa, eles falam, tem que ter paciência de Jó. Então, a paciência de Jó é tão conhecida que até os não crentes sabem desse, pelo menos do jargão, né, paciência de Jó. Uma outra característica, irmãos, de Isaac é a mansidão. Irmãos, diferente do que muitos pensam, mansidão não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de covardia. Isaac, irmãos, ele poderia, por exemplo, no momento de revolta, querer atacar aquelas pessoas, querer revidar, querer lutar por aquilo. Afinal, ele já tinha deixado um dos poços lá para ele sem brigar, e agora ele tinha trabalhado novamente, e aquelas pessoas elas continuavam perseguindo ele. Humanamente falando, irmãos, Isaac ele tinha motivo de sobra para querer brigar, para querer discutir, para querer contender com aquelas pessoas, para lutar por aquilo que a princípio era dele, que foi fruto do seu trabalho. Mas ele não fez isso. Mas Isaac, ao contrário disso, ele demonstrou o quê? Mansidão. E nós também devemos ser mansos, devemos demonstrar mansidão. Olha o que a Bíblia nos diz, 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com quem? Para com todos, apto para ensinar, sofredor. Irmãos, muitos cristãos eles até evitam se envolver em discussões, brigas, em contendas, muitas das vezes achando que isso vai fazer com que os perseguidores parem de persegui-lo, ou que desistam de prejudicar, ou que parem de ter inveja, enfim. Só que da mesma forma que foi com Isaac, não é isso que acontece na maioria dos casos. A impressão que se tem é que quando a pessoa ela é pacífica, quando a pessoa ela é mansa, os perseguidores ficam mais revoltados ainda. Por quê? Porque eles normalmente esperam, eles desejam uma reação negativa daquele que eles estão perseguindo para que eles possam ter motivo para ter outras atitudes ruins, né? Então, enfim, da mesma forma que Isaac, nós temos que ser mansos. Nós não podemos contender, nós temos que evitar brigas, nós temos que evitar discussões, tá? E, irmãos, no momento em que algum sentimento ruim vier para nos induzir a querer brigar, a querer revidar, a querer tomar atitudes que são contrárias à vontade de Deus, nós temos que orar pedindo forças ao Senhor. Nós temos que clamar ao Espírito Santo para que ele atue no nosso interior, para que esse tipo de sentimento ele não tenha guarida nos nossos corações. E também, além disso, né, nós precisamos também orar para que Deus tire o sentimento de inveja do coração daqueles que estão nos perseguindo. Então essa é a atitude que nós devemos tomar. Então, enfim, outra qualidade de Isaac que chama a nossa atenção é a mansidão. Tudo isso aqui que a gente está falando num momento de crise, tá? Uma outra característica que nós vemos aí em Isaac é o desapego, tá? Isaac, irmãos, ele não era apegado às coisas desse mundo. Ele não era apegado, vamos dizer assim, às bênçãos que ele havia recebido, mas ele era, sim, apegado a quem? Apegado ao abençoador, ou seja, ele era apegado com Deus. Nós podemos comprovar que ele tinha esse desapego pelo fato dele não ter brigado em momento algum para ficar com aqueles poços que ele havia cavado e encontrado água. Então a pergunta que nós temos que nos fazer é, será que nós temos agido da mesma forma? Ou será que a gente tem se apegado tanto às bênçãos que Deus nos dá, a ponto até de em algumas situações darmos mau testemunho, né? Brigarmos, discutirmos por causa dessas bênçãos, enfim. Isaac, ele abandonou praticamente aquelas situações, aquela posição de vantagem em prol do quê? Em prol da paz. Então ele não era apegado a isso. E a Bíblia nos diz aí, um exemplo nesse contexto, o Salmo de número 62, no verso 10, na sua parte B, na parte B do verso que diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então aqui nós vemos a importância de não colocarmos nosso coração nos bens, né, ou nas bênçãos terrenas, enfim. Uma outra característica, irmãos, de Isaac ele era perdoador, tá?
A Bíblia nos diz, irmãos, no final do capítulo 26, nos últimos versículos, a gente acabou não lendo aqui durante essa videoaula, mas está lá no finalzinho do capítulo 26, depois os irmãos podem meditar. Lá diz que o rei Abimeleque, ele foi até Isaac, depois que tudo isso aconteceu, depois naquele último poço lá que já não estavam mais contendendo com ele, enfim, que Abimeleque ele foi até Isaac. Ele foi até Isaac com um amigo dele e com o chefe do seu exército, enfim, foram 3 pessoas lá, e publicamente ele reconheceu que Deus estava com Isaac. Isaac, irmãos, naquele momento podia querer tirar qualquer satisfação com ele, poderia querer se vingar, por exemplo, né, naquele momento. Só que a Bíblia diz que o que Isaac fez foi o quê? Foi preparar um banquete para Abimeleque e para aquelas 2 pessoas que estavam acompanhando ele, obviamente, né? E selou um acordo de paz com Abimeleque. Irmãos, resumindo, Isaac, ele sabia perdoar. E quando ele perdoou, o Senhor o abençoou. Agora vamos ver, irmãos, tem inúmeros versículos bíblicos que falam sobre perdão também. Vamos ver um deles aqui, ó. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, infelizmente, muitos cristãos, eles sofrem porque eles não sabem liberar perdão. Perdão também é um sentimento assim extremamente... A falta de perdão, melhor dizendo, ela é extremamente maligna assim, na vida do ser humano. Inclusive, não liberar o perdão é passível da pessoa perder a própria salvação, inclusive, dependendo da situação. Né? Então, o perdão, ele é necessário. Tá? Perdoar, irmãos, envolve humildade. Perdoar envolve renúncia, tanto de quem perdoa quanto de quem pede o perdão também. Então Isaac ele era perdoador e nós também devemos aprender a perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que têm inveja de nós, aqueles que nos prejudicam. Nós temos que fazer isso também. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também temos que liberar o perdão. Muito bem, irmãos. Nós falamos aí um pouco sobre algumas qualidades, alguns predicados de Isaac, que são importantes para a gente refletir, buscar ter esses mesmos predicados. E agora nós vamos ao próximo tópico, onde a gente vai falar sobre a provisão de Deus em meio às crises. Bom, irmãos, é evidente aí que lendo o capítulo 26, nós fizemos uma leitura bastante rápida, mas os irmãos podem meditar com calma depois. É evidente aí que nós vemos que Deus, ele prosperou Isaac em meio à crise, tá? Nós vemos lá tanto a questão da colheita, né, onde a Bíblia diz que Isaac ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. Olha que coisa interessante, irmãos, mesmo no meio da crise, mesmo no meio da fome, Deus era com ele, ele plantou e colheu 100 vezes mais. E não somente a questão da colheita, mas também da água, porque a gente viu que os poços, né, vários poços que foram cavados, a água era encontrada ali. Né, e nós também já comentamos que a água era algo extremamente precioso naquela região, naquele local, naqueles tempos. Né? Olha só o que a Bíblia nos diz aí nos versículos 23 e 24, nós já lemos aqui só para recapitular. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Irmãos, depois que Isaac cavou o poço, onde não houve mais contenda com o povo de Gerar, né, o poço que ele chamou de Reobote, a Bíblia diz que Isaac saiu dali e foi para Berseba. E Deus ele apareceu para Isaac naquela mesma noite, dizendo, né, que ele era o Deus de Abraão, o pai dele, e disse também que era para Isaac não temer, porque ele estava, né, o Senhor estava com ele. Ele disse que abençoaria, que multiplicaria a semente dele, enfim, por amor ao pai dele, por amor a Abraão, a quem Deus chama aqui neste versículo de meu servo. Né? Então nós vemos aqui que Deus ele prometeu a mesma coisa para Isaac que ele havia prometido para Abraão, reafirmando aí a aliança abraâmica, como nós já comentamos em outro tópico. Deus ele reafirmou as promessas do concerto, que foram reveladas aí num primeiro momento a Abraão,
concernentes aí uma posteridade, né, as descendências, a posteridade abundante. Então agora cabe aqui uma pergunta, né, em relação a isso. O que efetivamente fez a diferença na vida de Isaac e que também faz a diferença na nossa vida, vamos colocar assim? A resposta, irmãos, está no próprio versículo. Olha só, Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Então nós temos aqui, irmãos, algo de uma profundidade muito grande, algo que tem que ser uma convicção, né, para todos os cristãos. Irmãos, independente do que esteja ocorrendo à nossa volta, do momento que nós estejamos passando, de quão grande seja a adversidade, do tamanho da crise, nós não devemos ter medo. Olha só o que Deus disse, não temas. Então nós não devemos ter medo. Existem situações que são sim extremamente difíceis, que todo mundo está sujeito a passar por essas situações. Só que essas situações, por maior que elas sejam, elas não podem ser motivo para nos amedrontar. Então uma outra pergunta é, por que é que nós não devemos nos amedrontar? A resposta também está no versículo. Deus disse, porque eu sou contigo. Ou em outra versão que diz, porque eu estou com você. Então aqui, irmãos, está o segredo para se enfrentar as dificuldades. Tá? O segredo para se superar os momentos difíceis sem esmorecer. O que faz a diferença na nossa vida, irmãos, não é o nosso emprego, não é o cargo na empresa, não é o nosso patrimônio, nossas posses, nossa influência, não é a família, não é a nossa casa, não é a igreja, a denominação que a gente faz parte. Nada disso é o que faz efetivamente a diferença na nossa vida. O que realmente faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus, como nos diz a Bíblia, no Salmo de número 23, na sua primeira parte, na parte A, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, assim como Deus afirmou para Isaac, não temas porque eu sou contigo. Então, aqui está a diferença. O que faz a diferença, o que realmente fez a diferença na vida de Isaac e que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Bom, irmãos, vamos então agora à nossa conclusão. Em meio às crises, podemos sempre contar com as bênçãos da provisão de Deus, porém estamos sujeitos a sermos alvo de atitudes invejosas. Nesses momentos devemos perseverar, não tomando nenhuma atitude que desagrade a Deus, sabendo que, no tempo certo, Ele nos honrará. Enfim, irmãos, da mesma forma que Deus falou aí com Isaac no meio da crise, Deus ele também se comunica, né, conosco nos momentos de crise. Deus ele é o nosso provedor e como nós já comentamos, o que faz a diferença na nossa vida é a presença dele, é a presença do Senhor. Só que isso não significa que nós estaremos isentos de problemas, que nós estaremos imunes a invejas, que nós estaremos isentos a crises ou a qualquer tipo de situação adversa. Porém, irmãos, como foi com Isaac, nós devemos perseverar, crendo que assim como Deus abençoou e Deus proveu aquilo que foi necessário na vida de Isaac, ele também vai nos abençoar e também vai prover sobre nossas vidas aquilo que for necessário. Enfim, irmãos, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.